Fala galera, aqui quem fala é o professor Everton, professor do canal do FISMath, e hoje estou trazendo para vocês aqui uma questão mais que especial do IME. Observa aí, questão na tela, IME 2018. O sistema mostrado na figura gira em torno de um eixo central em velocidade angular constante ômega. Dois cubos idênticos de massa uniformemente distribuída estão dispostos simetricamente a uma distância r do centro ao eixo, apoiados em uma superfície em superfícies inclinadas de ângulo θ. Admitindo que não existe movimento relativo dos cubos em relação às superfícies, a menor velocidade angular. Olha isso, esse detalhe é importante. Menor velocidade angular ômega. Para que o sistema se mantenha nessas condições aí ele deu aceleração da gravidade é g, massa do cubo é m, aresta de cada cubo é a e coeficiente de atrito entre os cubos e as superfícies inclinadas é μ, tá? Saber a aresta de cada cubo aí é um dado que passa a ser completamente irrelevante, já que ele deu aqui a distância do centro até o cubo sendo esse Rzinho, tá? Então, isso aí tá só para confundir sua cabeça. Vamos então à tela aqui e vamos começar a pensar sobre esse problema. Pessoal, então veja, você tem aqui um problema que é mais ou menos desse calibre aqui, tá? Então eu tenho uma inclinação, né, de um ângulo θ aqui na base, certo? Para cada um dos corpos, né, dos cubos. E eu vou ter aqui uns cubozinhos, que eu vou colocar de outra cor. Aqui e aqui, né? Bom, observe que basta eu observar o diagrama de corpo de um único cubo e isso já vai ser o suficiente para a gente resolver aqui o problema, né? Então, olhando aqui apenas, eu já consigo observar as forças, né, que vão estar atuando aí em cada um dos cubos. Observe que, vamos fazer aqui de verdezinho, para dar aquele detalhe na força, eu vou ter, perpendicular à superfície, eu tenho a força normal, certo? E, além disso, eu vou ter aqui, a força peso, a força peso para baixo, né? Nesse caso aqui, que aponta para o centro da Terra. Tenho também uma força centrípeta. A força centrípeta aqui, pessoal, é uma força, né, que está apontando aí para o centro. Então, nesse caso, ela vai apontar aqui nessa direçãozinha aqui, eu tenho a minha força centrípeta. Além disso, eu ainda tenho uma força de atrito, né, que faz com que o bloquinho ele não se mova, né, ele não desça. Observe que para obter o meu ômega, ele diz que eu preciso calcular o menor ômega possível, né, para que esse sistema aí ele consiga se subsistir, né? Então, para que esse sistema aí consiga manter o seu movimento, eu preciso aí, né, do menor ômega possível. E isso só acontece, pessoal, quando eu tenho, né, um ômega suficiente para que o bloquinho não desça. Se o ômega não for grande o suficiente, o bloquinho vai descer e vai parar aqui, no centrozinho do movimento, tá? Eu não quero isso. Então, a minha força de atrito, ela precisa estar impedindo que o bloco desça. Se o movimento de descida é para cá, nesse sentido, logo a força de atrito, ela vai ser um vetor, ao longo aqui do plano inclinado, obviamente, mas apontando para cima, né? Segurando o bloquinho. Tá bom? Aí, se você preferir, o interessante seria deslocar essa força de atrito aqui para o centro. Por que, professor, eu quero deslocar essa força de atrito aqui para o centro? Olha, a gente precisa deslocar ela para poder fazer as contas, né? Como ela é um vetor, não tem problema nenhum fazer esse deslocamento. Agora, na hora de fazer isso, a gente vai colocar ela aqui, certo? Bem aqui, para ficar bem legal da gente ver essa questão aí do ângulo, né, com a força de atrito. Então, veja, eu só fiz esse deslocamento aqui da força de atrito para colocar ela no centro. Veja que ela já faz um ângulo com a horizontal aqui, que é θ. Então, ela continua fazendo esse mesmo ângulo θ aqui,
tá? Muito bem. Agora eu preciso saber quem vai ser θ com relação a normal aqui, tá? Aí vamos agora pensar um pouco a respeito desse plano inclinado. Ó, se você observar, quando eu traço aqui, ó, o meu, fazendo aqui um quadradinho, observe que esse triângulo retângulo, esse cara aqui, ó, é o menor lado dele, né? Esse cara aqui é o menor lado do meu triângulo retângulo aqui da base. E no caso da normal, o menor lado, ó, aqui o menor cateto, né, que é oposto ao ângulo, é esse cara. Então esse ângulo θ, no caso da normal, deve ser aqui, ó, por semelhança de triângulo. Logo, aqui ele deve ser θ também, por alternos internos. Tranquilo, gente? Então a gente consegue aí tranquilamente decompor todas as forças atuantes, tá? Então aqui de rosinha eu vou colocar os NX e o NY, né? Que atua aqui ao longo do eixo Y. E também eu tenho o FAT, né? O FAT X. E aqui o FAT Y, tá ok? FAT Y. Muito bem. Aí agora a gente precisa fazer o diagrama aí, né, do corpo e separar cada eixo. Eu tenho o eixo, né, X ao longo do eixo X e tenho também o eixo ao longo do eixo Y aí, né, as forças que atuam ao longo do eixo Y. Observe que no eixo X, né, eu tenho, olha só, N, a força centrípeta, que aponta para dentro, né? Então, para dentro aqui eu vou dizer, ó, tá para a direita, então a força centrípeta é positiva, vai ser igual a NX, que também aponta para a direita, né? Isso, menos, ó, menos o FAT de X, né? Que aponta aí para a esquerda. E acabou. Tudo é só isso que acontece ao longo do eixo X, certo? Aí observe o seguinte, tá? No caso do eixo Y, eu tenho aqui, ó, FAT Y apontando para cima, mais a normal em Y, e isso vai ser igual, ó, ao peso, tá? Ou, se você preferir, você tem menos o peso para baixo, que é igual a força resultante ao longo do eixo Y, que é zero. E por isso, como eu disse antes, ó, FAT Y mais NY é igual ao peso, tá? Então, temos agora, pessoal, duas equações, e são essas as equações do nosso movimento. São essas as equações que vão fazer aí a gente descrever todo o movimento. Então, observe, pessoal, que agora a gente precisa, né, montar como é que ficaria essas equações. Lembre-se que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, né? Isso aqui, ó, é válido para um caso num plano horizontal, ou seja, quando eu tenho um plano horizontal, você tem, ó, a normal, né, aqui, e a força de atrito, ó, observe que ela faz um ângulo perpendicular com a normal. Aqui fica o FAT nesse tipo de caso, certo? Só que eu não estou na horizontal, eu estou aqui num plano inclinado, então eu tenho que olhar quando o FAT é perpendicular a alguma componente aí da normal, certo? Aí veja, eu sei, ó, que a força centrípeta, né, que é o que ele quer, você deve saber, né, que a força centrípeta, uma das formas de escrever ela é mv ao quadrado sobre r, ou você pode escrever também que a força centrípeta é simplesmente m ômega ao quadrado r. Como ele quer o ômega, a gente vai usar essa daqui. Então vai ficar aqui, ó, m ômega ao quadrado r é igual. Nx, pessoal, olha só, as decomposições agora. Eu tenho duas, né? Para n, para o vetor normal, e depois eu tenho que fazer uma para o FAT, né? O vetor força de atrito. Aí vamos lá. No N, né? Veja que a componente NY, que está aqui, ela é adjacente ao ângulo θ. Se é adjacente, nos lembra o cosseno. Então, NY é o módulo da força vezes o cosseno, tá? Já o NX
Aí nos lembra o quê? Veja que é o oposto, né? O nx. Então é o módulo, né, vezes o seno de θ. Muito bem. E a força de atrito? A força de atrito, ó, a gente vai fazer assim. Vai ser, ó, φx vezes o coeficiente de atrito, vezes aqui o módulo da normal. Só que a normal, ó, é a componente perpendicular a essa força de atrito. Então, se eu quero φx, a componente perpendicular é o ny. Então, aqui, ó, multiplicado pelo ny. Se eu quero φy, então é o coeficiente de atrito multiplicado pela componente, ó, pela componente perpendicular a o y, que é quem? O nx. Então, coeficiente de atrito vezes nx. Beleza? Então, a gente fez aí as decomposições necessárias. O nx, como eu disse, ó, é n seno de θ, menos o φx, que é μ vezes o ny, desculpa, ny. Tá ok? Aí, melhor, né, escrevendo, fica assim, m ômega r ao quadrado vezes r é igual a n seno θ menos mi vezes a normal vezes o cosseno θ. Tá bom? É isso que a gente tem aí na primeira equação. Agora, a gente precisa ver como é que vai ficar a nossa segunda equação. Então, aqui, equação 1. Tá bom? Equação 1. Agora, vamos olhar a equação de número 2. Olha só, que vem daqui, né? Então, o φy, como eu disse para vocês, vai ser o quê? Mi vezes, né, o nx, né, mais o ny é igual ao peso. Nesse caso, é mi vezes nx é n seno θ, e o ny é n cosseno θ. E isso é igual a massa vezes aceleração da gravidade. E agora a gente montou aí a nossa segunda equação do movimento, tá? Então já guarda aí bem bonitinho as duas equações. Aqui, ó, a equação de número 2. Professor, o que é que a gente tem que fazer agora? Agora você vai reescrever essas equações aqui, ó, e vamos começar a trabalhar a resolução desse sistema de equações. Não é isso? Se você olhar a primeira equação, eu tenho m ômega ao quadrado r é igual a n seno θ, tá bom? Menos mi vezes n cosseno θ, certo? E agora, essa é a primeira equação. Agora a segunda, mi vezes n seno θ. Então, mi vezes n seno θ, certo? Aí, ó, mais n cosseno θ, mais n cosseno θ é igual, né, a massa m vezes a aceleração da gravidade, tá? Aí, observe, pessoal, que tudo isso fica muito fácil de ser resolvido à medida que eu consigo aí, ó, e isolar, né, ou reescrever o meu n, tá? Se eu reescrever o meu n, eu consigo tranquilamente aí resolver o problema. Então, vamos resolver aqui reescrevendo o n. Olha só, colocando a normal, o módulo da normal em evidência, você vai ficar com mi seno de θ mais cosseno de θ é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, a normal vai ser massa vezes a aceleração da gravidade, tudo isso dividido por mi seno de θ mais cosseno de θ. Beleza, aí você guarda essa expressão. O que é que você vai fazer agora para resolver o sistema? Vai vir aqui, ó, e vai jogar na primeira, tá? Jogando na primeira, aí você vem, ó, m ômega ao quadrado r é igual. Quem é n? É m g vezes, ou vezes não, perdão, dividido por, né? Mi vezes seno θ mais cosseno θ. Tudo isso menos mi vezes, quem é a normal? A normal é mg, né? Vezes, sou dividido, né? Dividido por mi vezes seno θ mais cosseno θ. Muito bem. Observe que aqui era mi
mg, né? Mas tem um termo aqui de cosseno desse lado. E eu esqueci, ó, de colocar esse seno que multiplicava normal, né? Desse lado de cá. Muito bem. Aí observe agora que eu posso cancelar as massas. Ó, massa M, massa M, massa M. Muito bem. Aí agora que eu cancelo as massas, eu consigo obter, né, chegar no seguinte resultado. Observa só. Ômega, né? Ômega ao quadrado, não é isso? Ômega ao quadrado vezes R é igual. Olha só, vou botar todo mundo no mesmo denominador, já que os denominadores são iguais. Mi seno θ mais cosseno θ, né? E aqui vai ficar, coloca G em evidência, né? Que aparece G nos dois termos, vai ficar seno θ menos, não é isso? Cosseno θ. Muito bem. Aí aqui você pode seguir e dizer que o ômega, ó, dividindo aqui o R, o ômega ao quadrado vai ser G, não é isso? G sobre R vezes, olha só, seno θ menos cosseno θ dividido por mi, faltou um mi aqui, né? Aqui tem um mi, multiplicando. Vamos colocar aqui o mi. Menos mi cosseno θ, não é isso? Dividido por mi seno θ mais cosseno θ. Muito bem. Aí, ó, agora, se a gente tirar a raiz, vai aparecer justamente, ó, lembra que raiz quadrada de x é igual a x elevado a meio. Então, se eu tiro a raiz quadrada, é basicamente igual a elevar tudo isso ao meio. Então, ômega vai ficar g sobre r vezes, ó, seno θ menos mi cosseno θ dividido por mi seno θ mais cosseno θ. Mi seno θ mais cosseno θ. Muito bem, tudo isso aqui está elevado a 1/2, que no caso é a minha raiz quadrada, certo? Então, finalizamos aí a questão. Vamos conferir, então, o gabarito. Olha só, se você procurar, né, só os termos do numerador, já dá para dar uma matada aqui, ó. Só pode ser, pelo numerador, só pode ser letra D ou letra E, não é isso? Então, se você olhar aqui, a única que pode ser é a letra D ou E, né? Mas o único que multiplica, o mi multiplica o seno, é essa aqui, ó, letra D de dado. Então, gabarito, letra D de dado. Gostou desse vídeo? Não deixa de curtir o vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade aqui no canal com a gente, tá bom? Forte abraço, até a próxima.